No panteão sombrio do crime organizado americano, existem dois tipos de poder que, embora compartilhem a mesma raiz de violência, operam em frequências completamente opostas. De um lado, existe o poder do trovão, barulhento, caótico, destrutivo e impossível de ignorar. Esse era o poder de Chicago. A força bruta personificada por Al Scarface Capone, um homem que acreditava que a autoridade se media pelo número de corpos deixados na sarjeta e pelo volume de seus gritos. Do outro lado existe o poder do iceberg, silencioso, submerso, frio e letalmente calmo. Esse era o domínio de Charles Lucky Luciano e da nova escola de Nova York. A história tende a lembrar das metralhadoras e dos massacres, mas os verdadeiros pontos de virada, os momentos em que o destino de impérios foi decidido, muitas vezes aconteceram em salas fechadas, sem que uma única gota de sangue fosse derramada. Houve uma tarde em Atlantic City em 1929 que definiu o futuro da máfia pelos próximos 50 anos. Não foi uma batalha de exércitos, mas um duelo de vontades. Foi o dia em que o furacão de Chicago colidiu com a muralha de gelo de Manhattan. Capone, o rei da mídia, o homem que amava a própria lenda, entrou na sala para quebrar a mesa e subjugar seus pares através do terror puro. Ele gritou, ele ameaçou, ele transformou o ar em veneno, mas ele cometeu o erro fatal de achar que o medo é uma moeda universal. Lucky Luciano não gritou de volta. Ele não puxou uma arma. Ele fez algo muito mais devastador. Ele acendeu um cigarro. E naquele gesto banal, naquela chama pequena e trêmula de um isqueiro de ouro, Capone viu o fim de sua era e o nascimento de algo que ele jamais poderia compreender ou derrotar. O cenário era o Hotel President, em Atlantic City. A brisa salgada do Atlântico batia nas janelas da suíte presidencial. Mas dentro, o ar estava viciado, pesado com a fumaça de charutos caros e o cheiro acre de testosterona e perigo. Era a primeira grande conferência do crime nacional, uma reunião sem precedentes convocada para tentar colocar ordem no caos que a lei seca havia criado. Ao redor da longa mesa de mogno estavam sentados os homens mais perigosos da América: Meyer Lansky, Frank Costello, Johnny Torrio, Albert Anastasia. Eram homens que podiam ordenar a morte de um juiz com a mesma facilidade com que pediam um café. Mas naquela tarde, todos os olhos estavam voltados para a porta, aguardando a chegada da tempestade. E a tempestade chegou com atraso, como sempre, porque Al Capone não respeitava horários. Ele fazia o tempo esperar por ele. Quando as portas duplas se abriram, Capone entrou como se estivesse invadindo um palco. Ele não caminhava. Ele desfilava. Vestia um terno creme berrante, lapelas largas, um chapéu fedora branco inclinado sobre a cicatriz que lhe dava o apelido e anéis de diamante em quase todos os dedos, que capturavam a luz do lustre e a devolviam em flashes agressivos. Atrás dele, dois guarda-costas que pareciam gorilas em ternos mal cortados ficaram postados na entrada. Capone não cumprimentou ninguém. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que, por protocolo não dito, deveria ser neutro ou ocupado por Johnny Torrio, o ancião, e puxou a cadeira com violência, arrastando-a no chão de madeira polida. O som foi agudo, irritante, proposital. Ele se sentou, colocou os pés sobre a mesa, sujando o verniz com a poeira da rua, e olhou para os homens de Nova York com um desprezo visceral. Então é isso? Começou Capone, sua voz rouca projetando-se como um megafone. É essa a famosa comissão? Um bando de judeus contadores e italianos que usam perfume francês? Ele riu da própria piada, uma risada gutural e feia. Ninguém riu com ele. O silêncio da sala era tenso, como um elástico esticado ao ponto de ruptura. Frank Costello mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Meyer Lansky permaneceu impassível, calculando probabilidades. Mas Capone estava apenas começando. Ele estava lá para marcar território. Ele sentia que Chicago estava sendo desrespeitada pelas famílias da costa leste. Ele bateu o punho na mesa, fazendo as garrafas de água tremerem. Eu comando a cidade mais difícil deste país, gritou ele, o rosto começando a avermelhar.
Enquanto vocês fazem acordos e sussurram em bibliotecas, meus homens estão nas ruas sangrando. Eu mato quem eu quero quando eu quero. Eu sou a máfia. Vocês são apenas políticos de terno barato. A diatribe continuou. Capone levantou-se gesticulando freneticamente. Ele acusou Luciano de ser fraco, de ser um moderninho, que esqueceu as raízes da Sicília. Ele ameaçou invadir Nova York. Ele disse que traria seu exército de Chicago e transformaria a Broadway em um campo de tiro. A violência em sua voz era palpável. Ele descreveu, com detalhes gráficos, o que faria com qualquer um que cruzasse seu caminho. A saliva voava de sua boca enquanto ele gritava. Era uma performance de intimidação que havia funcionado centenas de vezes. Em Chicago, quando Capone gritava, homens feitos urinavam nas calças. Quando Capone ameaçava, a polícia recuava e juízes mudavam sentenças. Ele estava acostumado a ser o sol em torno do qual o medo orbitava. Ele olhava para os rostos ao redor da mesa e via o desconforto, a cautela. Ele sentia que estava ganhando. Ele estava esmagando a resistência com o peso de sua própria lenda. Exceto por um homem. No centro da mesa, recostado em sua cadeira com uma postura relaxada, quase líquida, estava Lucky Luciano. Ele não olhava para Capone. Ele olhava para o mar através da janela, observando as gaivotas. Ele parecia entediado. E esse tédio era a maior ofensa possível para um homem como Capone. Quando Al percebeu que Lucky não estava prestando atenção, sua fúria atingiu o pico. Ele parou de andar, apoiou as duas mãos na mesa, inclinou-se na direção de Luciano e rugiu. Você está me ouvindo, Charlie? Eu estou falando com você. Eu posso acabar com você e com essa sua ideia estúpida de sindicato num estalar de dedos. Olhe para mim quando eu falo. A sala congelou. Esse era o momento. Pela lei das ruas, Luciano tinha que reagir. Se ele não respondesse ao insulto, ele perderia o respeito. Se ele respondesse com gritos, ele desceria ao nível de Capone. Se ele puxasse uma arma, haveria um banho de sangue. Todos prenderam a respiração. Meyer Lansky, sob a mesa, levou a mão discretamente ao tornozelo, onde guardava uma pequena pistola. Os guarda-costas de Capone tensionaram os músculos. Lucky Luciano virou a cabeça lentamente. Ele não se levantou. Ele não mudou a expressão de indiferença calculada. Seus olhos, escuros e impenetráveis, encontraram os olhos injetados de Capone. Lucky não disse uma palavra. Com movimentos deliberadamente lentos, quase como se estivesse debaixo d'água, ele levou a mão ao bolso interno do paletó. Capone recuou meio passo, esperando uma arma. Mas Lucky tirou uma cigarreira de prata polida. O som do metal batendo suavemente na mesa de madeira foi o único ruído na sala. Clac. Lucky abriu a caixa, escolheu um cigarro, fechou a caixa. Clac. Ele colocou o cigarro entre os lábios. Capone estava paralisado, a boca entreaberta, o grito seguinte morrendo na garganta. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava sendo ignorado? Ameaçado? Zombado? Lucky então pegou seu isqueiro. Não era um fósforo qualquer. Era um isqueiro Dunhill de ouro maciço. Ele o segurou no ar por um segundo, deixando a luz refletir no metal. Com um movimento preciso do polegar, ele acendeu a chama. O fogo iluminou o rosto de Lucky, destacando as cicatrizes em seu pescoço, lembranças de quando ele sobreviveu a um corte de garganta anos antes. Ele inclinou a cabeça, acendeu o cigarro, tragou profundamente e segurou a fumaça. O tempo parecia ter parado. Capone continuava de pé, suando, o rosto vermelho contrastando com o terno branco. Lucky exalou a fumaça. Uma nuvem cinza e densa flutuou lentamente em direção a Capone, como um fantasma, e se dissipou no rosto do gangster de Chicago. Lucky olhou através da fumaça e com uma voz baixa, suave, mas que carregava a autoridade de um juiz proferindo uma sentença de morte, disse: Você terminou, Al? Porque o barulho está me dando dor de cabeça, e nós temos negócios a tratar. Foi um golpe de mestre psicológico. Ao pedir silêncio como se falasse com uma criança birrenta,
Lucky castrou a autoridade de Capone na frente de todos os chefes da nação. Ele mostrou que os gritos de Capone eram apenas isso: barulho, barulho vazio. Ele demonstrou que o verdadeiro poder não precisa levantar a voz, porque o verdadeiro poder tem certeza de si mesmo. Lucky não precisava ameaçar matar Capone. A calma dele sugeria que ele já tinha considerado a ideia, calculado os custos e decidido que, por enquanto, não valia a pena o esforço. Al Capone, o terror de Chicago, o homem que mandou matar 7 homens no dia de São Valentim, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou ao redor. Ele viu os olhares de Lansky, de Torrio, de Costello. Não havia mais medo nos olhos deles. Havia escárnio. Havia a compreensão coletiva de que o rei estava nu. A era do Mustache Pete, do gangster que resolve tudo na bala e no grito, tinha acabado naquele exato segundo. A era da corporação havia começado. Capone abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. A força de vontade de Luciano preenchia a sala, empurrando-o para baixo. A energia de Al evaporou. Seus ombros caíram. A postura agressiva desmoronou. Lentamente, como um balão murchando, Al Capone puxou sua cadeira de volta, desta vez sem barulho, e sentou-se. Ele baixou os olhos para a mesa. Ele cruzou os braços defensivamente. Ele ficou calado. Lucky Luciano deu mais uma tragada no cigarro, bateu a cinza no cinzeiro de cristal e, sem nem sequer olhar para Capone novamente, virou-se para Meyer Lansky. Prossiga com o item número 1 da pauta, Meyer. Vamos falar sobre a distribuição nacional. E a reunião começou. Capone permaneceu na sala, mas ele não estava mais lá. Ele havia sido reduzido a um espectador em seu próprio mundo. Durante as próximas horas, enquanto Lucky e Lansky desenhavam o mapa do crime organizado americano, criando a estrutura que duraria décadas, Capone permaneceu em silêncio, fumando charutos que agora pareciam ter um gosto amargo, percebendo que o mundo havia mudado e ele não tinha sido convidado para a nova versão. Aquela tarde em Atlantic City ensinou uma lição que ecoaria pelos corredores do crime para sempre. Mostrou que a violência é uma ferramenta, não uma estratégia. Capone era um martelo, e para um martelo, tudo parece um prego. Mas Lucky Luciano era um arquiteto. Ele não queria destruir o edifício. Ele queria ser o dono dele. O silêncio de Lucky foi mais alto que qualquer metralhadora Thompson. Aquele cigarro aceso foi um farol sinalizando o fim da barbárie e o início dos negócios. Anos mais tarde, Capone apodreceria em uma cela em Alcatraz, sua mente corroída pela sífilis, gritando com fantasmas em corredores de concreto. Lucky Luciano, por outro lado, viveria para comandar a máfia de uma suíte de luxo no Waldorf Astoria e, mais tarde, do exílio ensolarado na Itália, onde morreria de causas naturais, um homem de negócios aposentado. A diferença entre os destinos dos dois homens pode ser rastreada até aquele momento singular na suíte do Hotel President, o momento em que um homem tentou ser um vulcão e o outro decidiu ser a rocha que o vulcão não consegue derreter. Quando a reunião terminou naquele dia e os homens começaram a sair, Lucky foi o último a se levantar. Ele apagou o cigarro, esmagando-o lentamente no cinzeiro. Johnny Torrio, o antigo mentor de Capone, aproximou-se de Lucky e sussurrou: "Você tem gelo nas veias, Charlie. Ele poderia ter matado você." Lucky sorriu, aquele sorriso meio de lado, frio e enigmático. "Não, Johnny", respondeu Lucky ajeitando a gravata. "Cães que latem muito estão com medo. Eles latem para não terem que morder. Al sabe que se ele me mordesse hoje, ele quebraria os dentes, e um cão sem dentes não serve para nada." Lucky saiu da sala, deixando para trás o cheiro de tabaco e a memória de uma vitória invisível. Ele caminhou pelo calçadão de Atlantic City, o sol poente tingindo o oceano de dourado e sangue. Ele sabia que haveria outras guerras, outros inimigos, outras traições, mas ele também sabia que enquanto mantivesse a cabeça fria, quando todos ao redor estivessem perdendo a deles, ele seria intocável. O mundo pertence aos calmos, aos que observam, aos que esperam o momento certo para acender a chama,
Al Capone foi uma lenda de seu tempo, mas Lucky Luciano escreveu a história. E a história, como Lucky bem sabia, é escrita com tinta, não com sangue, por homens que sabem a hora exata de sentar, calar a boca e acender um cigarro.